Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando com vocês é o Bruno Medina e o review de hoje é sobre uma dupla de microfones que é o motivo de desejo de muitas pessoas e que também é o favorito dos streamers e produtores de conteúdo. E essa dupla que eu tô falando é o HyperX Quadcast S e o microfone HyperX Quadcast, que são microfones que são muito parecidos, mas que têm algumas diferenças. E hoje eu vou abordar aqui todos os pontos e todas as qualidades que esses microfones têm e as críticas também, que eu também tenho alguma crítica que eu posso falar, porque eu tenho o Quadcast S e a Paula tem o Quadcast normal. Então, se você tem interesse nesse microfone, você está tentando aí pesquisar um microfone para você comprar e ainda não sabe qual que vai ser, e tá procurando esse vídeo para sanar suas dúvidas, fica aí até o final que eu vou falar tudo sobre esse microfone, beleza? Bom, para começar aqui o review e contextualizar, primeiramente eu vou falar aquilo que os dois microfones têm de igual. E depois, lá pro final do vídeo, eu vou falar o que tem de diferente e vou falar os pontos negativos também, que é muito igual o ponto negativo dos dois. Assim eu acho que vai ficar mais fácil para diferenciar os microfones e ficar bem claro qual é a vantagem e desvantagem de cada um deles. Ambos os microfones são plug and play, então é só você conectar ele via USB e sair usando. Ambos os microfones apresentam essa estrutura metálica em volta deles com essa malha elástica que se chama shock mount. Essa estrutura aqui ela tem a função de prevenir esses barulhos ou ruídos que o microfone pode captar caso você bata na mesa ou no braço articulado dele ou no pedestal. Com essa estrutura aqui, ele vai captar o máximo possível do som. Não dá para falar que é 100%, mas ele vai permitir que o microfone não capte as vibrações e essa sonoridade aí que é desagradável demais quando você está gravando ou fazendo live. Eu, por exemplo, já tive um Arcano AM Black que ele não tinha um shock mount tão bom quanto esse e eu usava ele como um microfone de mesa. Mas pra mim era horrível porque ele captava todos os sons na época, eu usava ele num tripé, eu nem tinha um pedestal adequado pra ele e ele me incomodou demais. Fora esse fato, os drivers atuais dele não eram compatíveis com o meu computador na época, somente com o meu notebook. Eu tentei de várias formas atualizar e deixar rodando, mas não funcionou. Então com menos de 2 meses que eu comprei ele, eu vendi pra me livrar daquele microfone que pra mim foi uma experiência ruim. E aí, mais de 1 ano e meio depois eu comprei esse HyperX aqui, porque eu sempre quis ter um microfone muito bom. Fora o suporte deles, os dois microfones têm esse sensor que é sensível ao toque. Então sempre que você toca nele, ele muta ou desmuta o microfone. E junto com o processo de desmutar, a luz também se apaga. O fato da luz apagar quando você muta o microfone ajuda demais quando a gente está fazendo alguma gravação como essa, por exemplo, ou quando eu estou fazendo live, porque você tem um aviso visual sempre que você toca e muta ele. Então ajuda demais para que você não cometa nenhum tipo de erro como esse. E esse foi um fator determinante para a compra, principalmente porque eu assistia uns cortes aí das lives do Luigi e eu percebia que sempre que ele ia tossir ou espirrar, ele mutava o microfone para evitar que esse som vaze para a live dele e incomode aí os espectadores da live dele. Eu achei essa feature muito legal, gostei muito e foi um dos motivos que eu escolhi esse microfone para mim. Ambos os microfones apresentam um adaptador de montagem universal incluso na caixa, então fica tranquilo porque vai ser muito fácil conectar ele no seu braço articulado. No caso, o adaptador é esse aqui, ó. Dentro dele tem 2 ou 3 esquemas de furação, né, de roscas para você colocar em qualquer uma das furações que são padronizadas. Então, se eu não me engano, é 1/4 e 3/4, por exemplo, você consegue conectar. Além disso, eles acompanham um pedestal que ele é de ferro, de metal, não sei dizer se ele é ferro mesmo, mas ele tem um peso extra na parte de baixo e ele é bem resistente, tá? Esse peso extra ele serve para não deixar com que o microfone caia, ele volta sempre para a posição original. E embaixo ele tem 3 fits de borracha, que é para não permitir que o teclado deslize ou caia, né? Que somado com esse peso extra que ele tem, dá bastante firmeza para o microfone e bastante segurança para usar ele como um microfone de mesa. Galera, de verdade, esse pezinho aqui e esse pedestal aqui é muito bonitinho, mas esse peso ele passa bastante segurança.
principalmente porque para usar ele como um microfone de mesa, a gente sempre fica com medo do microfone cair e as cápsulas de microfone são muito sensíveis. Então, se esse microfone cair, é bem possível que essa cápsula pode danificar e aí pode apertar o F. Uma outra característica muito interessante desses microfones é o ajuste de ganho facilitado que tem na parte de baixo, onde eu posso aumentar o ajuste de ganho fácil, aqui está no máximo, ou então eu posso diminuir, e agora vocês estão ouvindo eu diminuindo até o mínimo. Ó, agora está zerado e eu vou gradativamente voltar o volume até onde estava. Eu gosto de usar ele mais ou menos no 5, porque não estoura o áudio e nem fica baixo demais. Esse ajuste de ganho facilitado ajuda demais, porque na hora que você está fazendo uma gravação ou uma transmissão de live, você consegue acompanhar ou você tem um feedback do chat que o áudio está ou muito baixo ou muito alto. Então é muito fácil de você ajustar esse ganho de áudio aqui sem quebrar o fluxo da sua live, sem você perder a piadinha, sem você interromper a sua linha de pensamento. Você consegue fazer isso tudo muito fácil, direto, e isso ajuda demais. Porque se você tiver que fazer isso via software, você tem que dar Alt Tab, abrir o software, procurar ali o canal de ganho de áudio do microfone, porque às vezes vem áudio do computador, às vezes vem áudio de um jogo, e aí quando você olha no software pode ter vários canais de áudio diferentes e você vai ter que ficar procurando qual que é o do microfone. Então, pelo fato de ter esse ajuste de ganho aqui analógico e fácil, é muito bom, ajuda muito mesmo. Outra coisinha legal desse microfone é esse pop filter integrado aqui nele, que é essa espuma que fica dentro em volta da cápsula. Ela é uma espuma branca clara e ela ajuda a difundir a luz dos LEDs aqui quando os LEDs estão acesos. E aí é muito legal porque daí você não precisa ficar com aquela espuma na parte de fora do microfone, que eu particularmente acho meio feio. Agora a gente vai para uma das features que eu gosto demais, mas que talvez você ainda não tenha conseguido saber, porque na descrição desse produto eles não entram em detalhes sobre isso. Ele tem uma entrada aqui para fone de ouvido, que é aquela entrada P2 de 3,5 mm. E aí essa entrada, em tese, é para o monitoramento de áudio do microfone. Então eu posso plugar aqui um fone de ouvido qualquer, pode ser ele headset ou fone intra-auricular, e eu vou ouvir em tempo real aquilo que eu tô falando. E isso é muito legal, é muito bom. Quando eu tô fazendo live, eu adoro ficar com o monitoramento para saber se tá saindo o áudio mesmo na voz, tá tudo certo. Aqui eu consigo acompanhar, na minha tela que fica o software, eu consigo ver gravando e tá tudo bem. Para mim eu não preciso, mas nas lives eu gosto. E o mais interessante aqui, com o meu fone de ouvido plugado nessa entrada P2, eu consigo ouvir as mídias do computador também. E eu nunca tinha pensado sobre isso até eu ter esse microfone. É muito legal, porque se eu não estiver gravando nada, eu posso simplesmente só plugar o fone de ouvido e ficar ouvindo, mesmo com o microfone mutado. Isso para mim mudou o jogo, porque eu tenho uns fones muito legais que são entrada P2, mas para jogar e para coisas do dia a dia eu uso um headset sem fio, que às vezes ele não tem o cancelamento de ruído que um fone meu tem. Eu uso um Logitech 733 sem fio, e ele não isola o som muito bem. E às vezes eu gosto, para estudar ou para aprender alguma coisa que eu preciso focar, colocar um fone intra-auricular que ele isola melhor o som. Então para mim foi muito bom, porque eu tenho uma entrada P2 do meu lado, literalmente, quando eu estou usando o PC. Então para mim é perfeito, simplesmente maravilhoso, eu gostei bastante. E eu consigo focar muito quando eu preciso estudar, porque eu tenho um problema muito grande de distração e qualquer barulho, qualquer coisa me atrapalha. Então eu adorei mesmo isso daí. Agora eu vou para a parte mais técnica aqui do microfone. Eu não vou me aprofundar muito porque eu não sou um especialista, mas eu fiz uma pesquisa em sites especializados e eu vou falar a definição básica, que é o ponto alto desses microfones aqui, o HyperX Quadcast S ou o HyperX Quadcast normal, que é o vermelho. O grande segredo deles é que o nome ele é sugestivo. O nome Quadcast significa que ele é uma alusão a podcast. Por quê? Ele tem 4 formas de captação de som. Uma delas é a estéreo, omnidirecional, cardioide e bidirecional. Você pode selecionar entre uma ou outra através de um botão que tem aqui atrás, que você vai e seleciona qual você quer. E aí você entra numa modalidade de captação de som diferente e mais especializada para aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, no modo estéreo, você grava o som em 2 linhas, que é a linha da esquerda e da direita,
que é uma forma de captação de áudio que é o mais usado para gravação de músicas, né, para gravação de vozes e instrumentos. Essa é a forma mais usual. Quando a gente vai falar da captação omnidirecional, que é um modo de gravação para ambientes, então ele suporta níveis de captação de som mais altos sem gerar, sem dar o clipe, né, que é estourar o som, e sem distorcer a gravação. Então ele é o mais indicado para teleconferências, por exemplo, para empresas ou para podcasts. Quando você não tem muitos microfones, você pode, com um microfone só, colocar no meio do ambiente, né? Se todo mundo ficar a uma distância igual, em tese vai dar para ouvir muito bem todo mundo, porque ele vai captar em 360 graus, né? E vai ouvir o áudio de todo mundo. E mesmo que alguém fale mais alto ou grite, dificilmente vai estourar, a não ser se a pessoa grite muito próximo dele. Depois tem o modo de captação, que é o cardioide, que é o que a maioria dos microfones tem, mas o HyperX, o Quadcast S e o normal, eles têm mais opções, né? Que é o que eu estou explicando agora. O modo cardioide é o favorito dos streamers e dos produtores de conteúdo, porque ele vai captar basicamente o som que vem da frente do microfone. Então, para mim que estou falando aqui é ótimo, porque dos lados e atrás não é captado, a não ser que vaze e entra pela cápsula na parte da frente. Mas essa é a melhor forma de você gravar voz e também instrumentos, né? E pra gente que tá na cara aqui falando, é muito bom que não capte som dos lados ou atrás, porque atrapalha, né? Basicamente essa é a forma que eu uso, tô usando ela nesse momento. Depois a gente tem a forma de captação de som, que é o bidirecional. Esse modo de captação de som, ele vai captar o som na frente e atrás. Ele é o mais indicado para entrevistas entre duas pessoas ou para um podcast entre dois, tá? Mas uma pessoa tem que ficar na frente e atrás, e dos lados a captação de som não vai acontecer. Ele vai tentar silenciar esses sons que vêm pela lateral para ficar mais nítido e melhor a captação da voz. Geralmente conversas a dois, um de frente para o outro, tem que levar isso em consideração. Pronto, basicamente eu falei todas as features que os microfones, o Quadcast e o Quadcast S têm em comum. Mas a semelhança para por aqui, porque agora eu vou entrar numa área que difere os dois microfones, e eu espero que você entenda bem. Bom, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas o Quadcast S, ele é uma versão mais nova e atualizada do modelo de nome Quadcast. O Quadcast é o vermelho, né? Ele só tem a iluminação vermelha, e o Quadcast S, além disso, né, ele tem a iluminação colorida, mas ele tem algumas outras mudanças, que pode ser o diferencial que você procura para escolher em onde você vai fazer seu investimento. Nesse modelo aqui do Quadcast S, a gente começa com uma mudança que parece pequena, mas que para mim fez bastante sentido e é bastante justa, que é a ligação USB. No modelo de cor vermelha, a ligação do microfone é feita via USB Micro B, que é uma conexão mais antiga e menos eficiente que a atual, que é desse modelo aqui, que é o USB-C. Ambos os microfones acompanham um cabo de 3 metros de comprimento, de malha trançada e de uma qualidade muito boa, e eu acho que é um tamanho justo, adequado, principalmente percebendo que é um microfone focado para streamers e produtores de conteúdo. Tenha isso em mente, tá? Se você quiser um microfone que tenha o cabo maior, talvez seja legal que você compre um microfone com entrada de cabo XSL? XL? Não sei, vou pesquisar depois. E agora a gente vai falar da principal mudança, que é a mudança estética, né? Que é a capacidade de você mudar as cores e gerenciar as cores dele RGB. E assim, é claro, tudo isso vai trazer um maior desempenho, vai garantir mais FPS nas suas gameplays e vai fazer com que o seu computador não trave durante as lives. Brincadeira, cara. A empresa da HyperX criou o software que chama Ingenuity, que é um software criado para gerenciar os periféricos da marca. Então, mouses, teclados, microfones e tudo mais que tem o RGB e tem que ser compatível com o Ingenuity. Basicamente, ele é um software bem fácil e intuitivo de usar, em que ele te mostra o aparelho que está conectado nele de forma bem visual e ele vai te mostrar todas as configurações que você está usando nesse momento no aparelho. Quando você abre o software, tem uma imagem do microfone e vai mostrar qual que é o modelo de captação que você selecionou e todos os níveis que estão configurados naquele momento. Depois você tem uma segunda tela em que ele vai mostrar o gerenciamento de cor RGB dele. Então você tem 6 possíveis efeitos de cores, que é a cor sólida, o piscar, o ciclo de cores,
relâmpago, modo em onda e um outro modo chamado V-Humidor, que a luz interage com o som do ambiente. Então, se você está ouvindo música ou se você está fazendo live, por exemplo, a luz vai interagir de acordo com a altura da sua voz. Então, se você gritar muito e falar muito o tempo inteiro, ela vai ficar sempre acesa. Se você ficar em silêncio, ele desliga. Recentemente, a HyperX lançou um Quadcast S na cor branca e isso me deixou bem triste, porque eu achei ele muito bonito e quando eu comprei não tinha essa cor disponível. E se tivesse eu teria comprado, porque eu acho que vai combinar bastante com o meu setup aqui, principalmente com o meu gabinete. Vale lembrar que esses microfones são compatíveis com PC, PlayStation 4, Mac, que são os computadores da Apple, e que ele também tem a certificação via Discord, TeamSpeak e do nosso famigerado OBS Studio, que é o que eu uso para fazer as lives. E agora a gente vai para a parte dos pontos negativos do microfone, mas antes eu queria pedir para você deixar um like aí no vídeo se você está gostando do conteúdo e a forma que eu apresentei aqui. E se isso está te ajudando de alguma forma a escolher o microfone ou tomar a decisão, queria pedir para você deixar o like aí, porque vai ranquear melhor o vídeo e todas as vezes que alguém pesquisar, é mais provável que o meu vídeo apareça em cima para que a pessoa assista e tenha uma noção real de qual que é o microfone que ela vai comprar. Basicamente eu vejo dois possíveis pontos negativos para esse microfone aqui. O primeiro deles é uma característica que é nativa, é inerente a ele, que é a possibilidade de você mutar o microfone com um toque. Dentro do software você tem a opção de desligar os LEDs o tempo inteiro, mesmo quando ele está ligado. E por que eu não aconselho que você deixe essa função ativa? Porque com os LEDs ligados, você tem uma percepção visual se o microfone está funcionando ou não. E ele tem a possibilidade de que você encoste sem querer nele e ele pare de funcionar sem que você perceba. Então, com as luzes acesas isso não acontece. No caso que eu tô com a barba, agora eu diminui bem, mas às vezes a minha barba encostava nele e desligava, ou quando eu levantava para ir pegar uma água, alguma coisa lá fora, eu encostava nele sem querer e ele desligava. E aí a galera do chat lá começava a zoar e eu descobria que o meu microfone estava mutado. Porque você não fica prestando atenção nas luzes o tempo inteiro. E essa é uma das possíveis, um dos infortúnios que pode acontecer devido a esse sensor ao toque aí, mas que não é usual acontecer. O segundo problema que eu consigo ver aqui é a questão do ajuste de volume e ganho. Por quê? As únicas regiões que têm o acabamento emborrachado nesse microfone é no sensor de toque, que é na parte de cima, e na parte de baixo, que é o ajuste de ganho manual. E pelo fato desse acabamento ser emborrachado, às vezes quando eu levantava também, a minha camiseta encostava no microfone e aumentava ou diminuía o ganho durante a live. E aí eu ficava dependendo também do feedback do pessoal. Quando eu não estou usando o fone intra-auricular durante a live, eu ficava dependendo do feedback das pessoas do chat me falando que ou o volume estava muito baixo ou o volume estava muito alto. Isso daí é um pouquinho chato, você tem que ficar atento para não acontecer isso, mas também não é uma coisa que acontece sempre, é um pequeno infortúnio. E basicamente são esses dois pontos que eu avisei, que são apontamentos, na verdade, para uma possível atualização que talvez possa melhorar. Eu acredito que o sensor de toque não tem o que melhorar, porque nas laterais ele não funciona, só na parte de cima mesmo. Então é bem difícil de acontecer isso, mas talvez aqui embaixo no ajuste de ganho, talvez eles possam colocar uma resistência um pouco maior, porque é muito molinho, muito fácil de mudar o ganho do microfone. Então se eles colocassem uma resistência um pouco maior seria melhor, porque causaria menos variações de volume dessa forma que eu avisei. E talvez para você que está vendo esse review fique um pouco bolado pelo fato de eu não colocar muitos pontos negativos, mas é porque basicamente o microfone cumpre muito bem aquilo que ele se propõe a fazer. É claro, ele não é o top de linha em tudo. Se você for comprar um microfone para gravar músicas, por exemplo, para cantar, talvez não seja legal você comprar um microfone de conexão USB. Mas aí você já vai precisar de outras coisas, como por exemplo, uma interface de áudio para você conectar um microfone profissional que vem nesse tipo de entrada aqui, que é XLR. Então fica aí o apontamento. Eu acredito que o microfone via USB, a melhor opção seja o HyperX Quadcast S, por todas as opções que ele tem e ainda a possibilidade de você ir lá
e customizar ele para sua live ou para o seu vídeo. Você pode mudar ele sempre. Eu acho que seja mais interessante e mais legal do que ter um microfone que seja numa cor fixa somente. Enfim, esse aqui foi o review dos microfones da marca HyperX, que é o modelo Quadcast e o Quadcast S. Eu espero que você realmente tenha gostado desse review e eu gostaria de fazer um pedido sincero para você se inscrever no meu canal e me ajudar a bater a minha meta de 1000 inscritos até o fim de 2023, porque como eu ainda sou um youtuber novo, estou começando agora, dificilmente eu vou crescer sem a ajuda de você que está assistindo o vídeo aí. Então eu gostaria que você me ajudasse a crescer para que eu pudesse continuar com o canal. E tem mais uma coisa, eu vou deixar o link desse microfone para você comprar ele lá no AliExpress, que é um site chinês. Você comprando com esse link, eu ganho uma comissãozinha que é 3% e você vai ajudar com que o canal continue, assim eu vou poder trazer mais itens legais para a gente fazer review. Se você quiser saber com antecedência quais são os próximos vídeos do canal, ou se você gostaria de consumir esse conteúdo de uma forma bem mais rápida, como um Reels, por exemplo, eu te aconselho a me seguir no Instagram, que é o @medinareview, que é o meu Instagram de conteúdo tech. Ou, se você quiser ter uma proximidade maior comigo e acompanhar o meu dia a dia, me segue lá no @medinabruno, que é o meu perfil pessoal. Muito obrigado por assistir, espero que você tenha gostado e eu desejo um ótimo 2023 para você que está assistindo esse vídeo aqui. E tchau!